Bom, nessa manhã aqui em Canoas, quero, antes de começar, fazer aqui um comentário, uma reflexão com os irmãos. Quero dizer, ontem que estava num culto em Porto Alegre, um culto apostólico, em toda a extensão do termo, apostólico. Teve renovo, teve curas, teve, enfim, Deus ali de uma forma maravilhosa. E esse culto, cujo pastor na igreja lá, é o pastor Paulo Menezes, meu amigo, meu irmão, e o pastor tem dado, como diz a Bíblia, não extinguir o espírito. E ele tem trabalhado nisso e tem tido bastante resultado no seu ministério. E eu fico muito feliz e muito honrado também de ser amigo do meu nobre irmão, pastor Paulo Menezes. Que Deus abençoe o seu ministério e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o irmão. Deus abençoe os irmãos ali, cada um dos ministros que ali também trabalham no Evangelho. Isso é uma maravilha, irmão. A gente se sente renovado e podemos dizer que o Espírito Santo, ele continua operando, ele continua trabalhando. É só dar lugar. Sai do trono do absolutismo. Eu não sou absoluto, nós não somos. Ele é o absoluto. E o pastor Paulo, um homem humilde, um homem sincero, e eu tenho acompanhado o trabalho, eu não digo que eu tenho ajudado, porque quem sou eu para ajudar, né, irmão? Que eu não tenho como ajudar, eu posso ser testemunho, eu estou testemunhando o que Deus está fazendo, não o que Deus fez, como por exemplo na América. Eu estou testemunhando o que Deus está fazendo. E o pastor Paulo tem entendido e tem se rendido o suficiente para Deus operar na vida dos irmãos ali, daqueles irmãos que estão ali, e que realmente Deus está tendo um sucesso. O Senhor Jesus está tendo sucesso no ministério do meu nobre irmão, pastor Paulo Menezes. Que Deus abençoe ricamente cada vez mais e prospere a cada um dos irmãos. Bom, dito isso, quero ler numa escritura que eu venho meditando, irmão. Nós temos encontrado nos últimos dias uma tendência por causa se os irmãos prestaram atenção, as coisas estão indo a um afunilamento, melhor, eu vou colocar assim a palavra, a um afunilamento e em todos os aspectos da sociedade, dos relacionamentos, onde as pessoas estão, eu diria, como que quem trabalha em instância, como eu trabalhei, quando o gado vai afunilando assim para entrar como a gente vai entrar na mangueira e depois tem o brete. Então, agora nós já passamos do processo da mangueira, agora estamos entrando num brete onde não tem como retornar. Eu quero ler também na mensagem, quero ler aqui na Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele, com a sua sabedoria, que faz 2000 anos que ele falou isso e está sendo ecoado ainda nos dias de hoje, ele coloca a palavra aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, sei estar abatido, sei também ter abundância, de toda maneira
Estou instruído para ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí eu pensei, eu digo, caramba, o apóstolo Paulo falando isso, ele era um construtor, ele fazia tendas, ele era bem remunerado para ter esta vida, né, digamos assim, de empreiteiro, como nos dias de hoje, um empreiteiro, um camarada que trabalha na construção, naquele caso lá, tendas. Então eu penso aqui que Paulo disse uma palavrinha que faz uma separação aqui para a gente puxar ela e ventilar o contexto. Sei estar abatido, sei também ter abundância. E toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído. Então ele foi ensinado. Quem que ensinou ele? Aqui a Bíblia diz que ele foi ensinado, foi instruído. Então, meus irmãos, meus amigos, tem várias pessoas que assistem a live, e eu fico muito grato, fico muito feliz, porque todos assistem de uma maneira ou de outra. O propósito é esse, é fazer você fazer uma reflexão se o grande apóstolo Paulo, para os cristãos, um grande homem que Deus colocou ali, como disse, como uma coluna, né, para que todos fizessem uma referência, e se fosse trabalhar, ele disse que eu coloquei o fundamento. Então, aquele fundamento é a partir de Paulo. Quem conhece a mensagem sabe que o irmão Brana disse, além da cortina do tempo, disse, quando ele esteve lá, ele disse, todos esses aqui são teus convertidos. Bom, e o grupo de Paulo? O grupo de Paulo é o responsável. E aqui a responsabilidade é sua. Então, se o grupo de Paulo entrar, o meu também entra, porque eu preguei tudo que Paulo pregou. Portanto, para os críticos que não tem o que fazer a não ser criticar, eu estou pregando o que o profeta Paulo pregou. Estou falando e citando o que Paulo pregou, portanto, o que o profeta pregou. Sei estar abatido, sei ter abundância, e em toda maneira, e em todas as coisas, eu estou instruído para ter fartura e ter fome. Então, para te ter esta flexibilidade, tu tem que ter uma instrução. Tu tem que aprender. Certo, irmão? Bom, como que nós vamos aprender, como disse, se não há quem pregue, se não há quem ensine, como eu não estou criticando, eu estou fazendo uma base aqui. As igrejas só te ensinaram a crer. Mas como fazer para isso funcionar? Como eu te dou um carro de presente, uma Ferrari de presente, essa aqui é a chave, digamos que a chave é a fé, essa aqui é a chave, mas tu não sabe fazer aquilo funcionar. Então, tu fica com a fé, com o presente, mas fazer funcionar de que jeito? Não sabe. Então, para isso tem um treinamento, tu vai fazer um curso de motorista para tirar tua carteira, para aprender a dirigir, para que tu não te destrua com aquilo ali, fazendo funcionar e andar e se arrebentar todo. Então, quando Paulo diz que eu sei estar abatido, eu sei ter fartura e eu sei ter fome, porque ele aprendeu. E quando ele aprendeu, ele passou esse aprendizado ao ponto de dizer assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é meio arrogante, irmão? Não é uma prepotência? Ora, imitar a Cristo, irmão, é a coisa que pode te trazer muitos problemas. Jesus disse,
Aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e ande. Não é para ficar parado, estacionado esperando, é para andar, é para avançar. Então, essa experiência que Jesus disse, aquele que quiser me seguir, ele vai ter muitos problemas, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito e tem espinho. Portanto, ele não te prometeu fartura, como tem uma teologia da prosperidade aí, que o caráter, o critério, melhor dizendo, o critério de ser abençoado é ter, não tu. Aqui Paulo está dizendo que tu tem que ser. Quando tu é, tu não liga para onde tu está. O que ele está dizendo aqui, que o ambiente onde tu está não muda a tua essência. Porque em qualquer situação, ele está feliz, ele está realizado, ele está dentro de um outro contexto, de uma outra perspectiva. Ele não tem as coisas materiais para dizer que está bem. Não, ele é um ser humano feliz. Ontem o pastor falou que se tu não é feliz no pouco, no muito, tu não vai ser. E eu peguei, eu digo, caramba, eu estava estudando isso aí, quando ele fez essa menção lá no culto. Eu disse, caramba, eu pensei, eu estava pensando nisso. Se tu não está feliz nessa situação que Paulo disse aqui, na necessidade, tu não vai estar feliz na abundância, porque tu vai reagir de acordo com o externo, com a influência da parte de fora. E do lado de dentro tu não tem nada, tu é um derrotado já de dentro. Tu não tem absolutamente nada para começar a ser. Aqui nesse caso ele está. Eu sei estar. Eu sei estar. Aprendeu a estar. Então no ambiente que ele está, não influencia quem ele é. Pegou agora a chave que Paulo deixa aqui escondido aqui. Se tu está na abundância, tu pode estar vazio. Quantas pessoas que nós temos que estão no top, estão lá com grandes investimentos, fortunas, e se suicidam. E quantos estão lá numa situação, sabe, totalmente ao contrário, e eles estão felizes. Porque aquele ambiente não altera quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus mudava de ambiente, por exemplo, ele estava lá na sociedade, lá entre os líderes, entre os sábios, os engravatados, os teólogos, os sábios que sabiam citar que Moisés disse, como disse, porque disse, para que disse. Então, quando ele estava lá nesse ambiente, ele se comportava, não era influenciado. Quando ele estava entre os pecadores, o comportamento dele era natural, ele não era influenciado pelo meio aonde estava inserido. Essa é a lição que o apóstolo Paulo passa aqui, quando ele diz, eu sei, eu aprendi. Portanto, meus irmãos, temos que ser criteriosos nesse aspecto. Se o ambiente está te influenciando, te estimulando a desesperadamente em direção à riqueza, opa, tu não está seguindo o saber, a sabedoria, a aplicação da sabedoria. Se tu está desnorteado com a necessidade, tu não tem nada identificado e tu perde esse equilíbrio, o ambiente está te influenciando. O centro do caminho, quem tu é. Não depende de onde estou, em que situação eu estou. É quem tu é. Pois bem, quando na mensagem testemunho, eu vou ler aqui, eu não sou muito mas a mensagem testemunho aqui na página de dar datas, essas coisas técnicas, eu deixo para os inteligentes aí, para os sábios.
Mensagem de testemunho na página, ou melhor, no parágrafo, a partir do parágrafo 23 diz assim: é impressionante ver a hora em que estamos vivendo. Me assusta. Não porque em meu coração os sinos da alegria estão soando. Puxa, sabe, tu fica... Eu não sei como é que as pessoas leem, eu leio desse jeito. Eu tenho que entender o texto e o contexto. Se eu não entender o texto e o contexto, eu sou um crente igual cavalo de carroça, só olha para frente. Veja bem, me assusta. Mas em meu coração, os sinos da alegria estão soando, sabendo que a vinda está próxima. Mas me assusta. Puxa, sabe, eu fico impressionado. Rapaz, se tu não te impressionar com os eventos que estão acontecendo, eu não sei quem que tu é. Não sei quem que tu é. Porque tu não te definiu ainda. O ambiente está te influenciando. É impressionante ver a hora que estamos vivendo. Assusta-me. Mas em meu coração, sinos de alegria estão soando, sabendo, por causa desses eventos, que a vinda está próxima. Nesse caso, ele está aqui, como esteve lá naquele culto ontem. Lá, câncer está saindo das pessoas estão renovadas, pessoas estão saindo daquele ambiente que o ambiente está influenciando, as pessoas estão andando com Deus. Isso não foi em 60, irmão, nem em 50, nem nessa data que está aqui. É que está acontecendo. Sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Mas o que me assusta é saber que tantos estão despreparados para a hora com a qual estamos defrontando. Esta é que é a parte ruim. Essa é a parte ruim. As pessoas não sabem que hora estamos. Estão olhando lá para 60 anos atrás. Olhando lá para o futuro. Quando Deus vir, Deus vai fazer, Deus... Rapaz, olha ao teu redor, vê o que está acontecendo. O ambiente está te influenciando. Então, muda o teu comportamento, passa a ser. Eu não sou pregador. Puxa, imagina se fosse. Qualquer pessoa sabe disso. Mas isso é constituído de uma forma espiritual. Essa mensagem eu ganhei de um pastor, ele fez uma nota no rodapé. Não quero contrariar o pastor, eu não estou aqui para contrariar ninguém, irmão. Eu estou aqui apenas para dizer para você que você que tem que acionar a sua identidade. Porque tu já recebeu uma Ferrari e tu tem uma chave. E o código de acesso é só tu que tem. Tu não pode usar a minha chave da minha Ferrari. Mas é a mesma Ferrari. É a mesma mensagem. Não, irmão. A fé que tu recebeu, a chave que tu recebeu, só funciona na tua Ferrari, que é na tua vida. É no teu coração, não é no meu e nem no do outro. Mas isso está constituído numa forma espiritual. Numa forma espiritual. Veja bem. Observar coisas e ver coisas se moverem. E avisar de antemão. Ele está falando do dom profético. De antemão. É simplesmente, essa é a minha formação. Nesse particular, ele foi formado desse jeito, como Paulo foi desse jeito, como você é.
Não tem outro. Você é o único. Não tem outro. A não ser que tu nascesse gêmeo parecer, mas o comportamento e as decisões serão diferentes. Pode ser parecido no físico, mas teu espírito, irmão, é o único que está aí dentro desse corpo. Essa é a minha formação. Eu não consigo evitar. Não mais do que você consegue evitar a sua formação. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. E você sabe o que você tem que fazer linkado ou colocado nesse corpo? Aqui Paulo disse, eu sei. Ele não precisava crer. Quando tu depende tudo de crença, irmão, o ambiente vai te influenciar. O externo vai mudar o teu comportamento. Quando tu depende de crer. Agora, quando tu aprende a ser, nada muda. Nem na cadeia mudou aqueles dois ali, Paulo e Silas, cantando, louvando a Deus. Hoje, para te fazer, tu vai no culto. E muitas vezes, no culto, tu não dá um respiro sequer. Ele na cadeia, cantando. Dá vontade de falar mais coisas aqui, mas em público. Em público a gente não pode falar coisas que gostaria de falar. É simplesmente. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. E eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Aí o nobre pastor que me deu essa mensagem, colocou um comentário dele aqui. Por trás de tudo há um espírito. Ele colocou como se eu recebesse uma entidade e fosse realizar. Ele colocou dessa forma a interpretação dele. Como entra um espírito em mim, eu vou fazer aquilo. Irmão, quem crê nisso é os espíritas. Eles que creem nisso. E me parece que muitos crentes na mensagem crê também nisso. O espírito que está colocado aqui, por exemplo, como é que eu vou construir um objetivo, criar uma forma de realizar, se outro espírito entra em mim para fazer aquilo? A imaginação, a consciência, a razão, o afeto estão nesse espírito que está aí dentro, que está aqui dentro. Então, a partir dali que eu vou construir e tomar decisões. Então, motivos e objetivo é parte daqui, não de outro espírito que vem. Ah, tem um espírito, tem um motivo, e o motivo do espírito entra em mim e eu vou fazer tal coisa. Se não é espiritismo, irmão, religião espírita faz isso. Eu observo cada movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Em outra citação, ele diz assim, ó, vocês têm notado a invasão de espíritos do erro neste ministério do último dia? Que ele estava se referindo a pessoas. Pessoas. Esta igreja foi colocada aqui com um propósito. Há um espírito por trás desta igreja. Então há um motivo, há um objetivo. Quem é que cria esses motivos e objetivos? Vamos fazer uma igreja aqui para nós ganhar alma. Qual é o motivo? Ganhar alma. Aí então esse espírito é que promove motivos e objetivos. Tem um espírito por trás disso. O espírito é esse, começou a criar, começou a imaginar. Quem é que imagina, criatura? É você. Então a vida que você está vivendo, a igreja que você imagina, esse é o espírito que está por trás da tua decisão, dos teus motivos e objetivos. É o teu espírito mal treinado, que só foi ensinado a crer. Certamente, espírito está por trás do lar. Eu vou construir meu lar com esse segmento.
eu não vou deixar fazer isso, não vou deixar fazer aquilo, não vamos comer isso, não vamos comer aquilo. Então, quando tu diz assim, na minha casa aqui não entra carne de porco, tem um espírito por trás daquilo. Alguém pensou aquilo, mas não foi uma entidade, irmão. Alguém pensou e elaborou aquele comportamento e a pessoa crê naquilo. Aquele espírito por trás daquele comportamento tem um espírito, tem uma imaginação e aquilo constrói um modo de vida da pessoa, a forma que ela vai proceder. Neste caso aqui, há um espírito por trás de tudo, é uma pessoa, é um ser humano. Não é uma entidade que vem lá do além. Se essa igreja vem aqui vem até aqui para exaltar algum sistema humano, o seu motivo não está correto. Mas se esta igreja está colocada aqui para tentar alcançar o reino de Deus que está dentro de nós, Jesus foi bem claro com isso, o reino está dentro de você. Se essa igreja foi colocada para chegar ali naquele reino e fazer com que as pessoas não sejam dependentes, mas autônomas, luz. Então essa igreja está com o motivo e o objetivo correto. Agora, se ela está ali na dependência de aprisionar as pessoas naquele comportamento aprendido, não comer carne de porco, não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, não pecar, o motivo está errado, irmão. Só vai até ali. Mas se ela, para que ela se desenvolva, no momento que o reino de Deus nela for manifesto, ela vai dar fruto e o fruto vai permanecer. Não vai ter altos e baixos, não vai ter uma vida de oscilações. Porque o reino é inabalável e esse reino está dentro do ser humano. Só que ele não descobre, ele escolhe crer em alguma coisa por sugestão ou autossugestão. Para tentar alcançar alguma coisa para o reino, no reino de Deus, então o motivo e o objetivo, ambos estão corretos. Se os motivos estão assim direcionados. Então, quando tu entende esse processo, tu vai perceber que o comportamento das pessoas muda de acordo com o ambiente. Como assim? Se tu tá num ambiente, tem um espírito por trás daquilo ali que criou aquele ambiente, elaborou, pensou, é assim que vai ser. Pois bem, tu pega esse mesmo pensamento, esse mesmo critério e dá uma ampliada, tu vai perceber que a sociedade, que o bairro que você mora, a vizinhança, o bairro, o município, o estado, o país que você mora, ele tem um espírito por trás, alguém pensou, mas não é uma entidade que vem e começa... Irmão, tudo tem motivo e objetivo. E parte do princípio que é um espírito que pensa, mas não é um espírito de fora, é aquele espírito que está aí dentro, começa a pensar, elaborar, eu vou fazer assim, 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 pensa da maneira certa, e eles se reúnem para fazer isso. Vocês têm visto a invasão de espíritos do erro neste ministério do último dia? Então, presta atenção, não no que você ouve, mas no que você está sendo influenciado, motivado. Presta atenção se é a partir de você ou tu recebeu essa influência de fora. Se tu recebeu ela de fora, dá uma polida, dá uma, como é que a gente chama? Uma peneirada e vê se sobra alguma coisa que realmente seja verdade. Faça um teste com isso aí, vê se isso funciona nos critérios do reino de Deus, que é gozo, paz e alegria. Se não está funcionando, irmão, tu vai ter que te adequar ao ambiente. Tu vai ter que ser influenciado por circunstâncias. Aí a tua vida vai... Pastor, ora por mim.
Ô, pastor, ora por mim. Pastor, eu estou precisando. Pastor... Essa palavra, veja você, nunca deve ser deixada. Você deve permanecer exatamente com ela. Não acrescenta e não tira nada. Apenas diga justamente da maneira que ela está escrita. Isso é a palavra de Deus. É Deus. Deus e sua palavra é a mesma coisa. Pois é, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. E nós saímos procurar o reino de Deus do lado de fora, nas montanhas, nas igrejas, nos cultos, naquilo. Tudo isso está certo. É a tua busca. Vai em frente. Segue. Mas tem um caminho melhor. Olha para ti mesmo. Examine-se, pois. Mas isso eu só faço na hora do ritual. Na hora da Santa Ceia eu vou me examinar, ver se eu estou em condições da ceia. Rapaz, eu vou apertar um pouquinho aqui. Em público eu não gosto de fazer isso, porque tem N de pessoas que vão ouvir isso. Tu acha que a ceia resolve alguma coisa de mudança para te ser quem tu é? Judas participou da ceia, irmão. Judas também tinha poder para curar os enfermos. Judas recebeu um ministério. Foi escolhido. Eu vos escolhi no número de 12 mais um. Então ele foi escolhido para ser Judas. Então não fica muito te vangloriando que tu é escolhido, que tu é ungido, que tu faz isso, que tu faz aquilo, que tu participa da ceia. É por dentro que está a questão. É por dentro, criatura. É dentro. O reino de Deus está dentro. Tem horas que não tem que explodir, pô. Pelo amor de Deus, é muita criança. 2000 anos de pregação dessa palavra. E depois Deus envia um profeta vindicado e continua burro. Que geração imbecilizada é essa, irmão? Influenciada. Às vezes cai os butiá do bolso. 2000 anos de pregação do evangelho formaram essa coisa aí que chamam de igreja. 60 anos faz que essa mensagem veio, estão formando os mesmos padrões comportamental, o mesmo cerimonialismo. Às vezes me parece que eu estou dentro de um velório velando alguma coisa. Se cai uma moeda ali, todo mundo ouve o barulho, não importa o tamanho que seja o ambiente. Desculpe o meu desabafo, mas tem horas que não dá para suportar. Eu tenho a absoluta, completa convicção que esta igreja vai despertar. Ela vai despertar. E ela está despertando num padrão aonde todos manifestarão a filiação, a natureza de filho e filhas de Deus. Todos comprometidos com a identidade de filho, não com as crenças limitantes. Te compromete, irmão, com a tua essência, com quem tu é, não com o que te ensinaram a crer. Também não tem nada errado, por mim que se exploda. Alguém tem que preencher essa lacuna aí e entrar na virginécia e ser parte dela, sem azeite, sem nada. Cheia de credos e dogmas. E como eu disse na noite passada, uma porção da palavra planejada para cada era. E há uma certa unção que desce, que projeta aquela porção da palavra para aquela era. E veja onde nós estamos hoje. Leia o que é para nós estarmos fazendo. Então você saberá
quão distante estamos. O que nós deveríamos estar fazendo, irmão? Pare e faz uma reflexão. Não, nós temos que pregar a mensagem do profeta. Tu não está pregando a mensagem do profeta. Tu está repetindo o que o profeta disse. Pregar a mensagem é aquela manifestação sobrenatural que houve ontem lá no culto, em Porto Alegre. Ali não é um necrotério, ali as pessoas estão expressando, ou se expressando. Há uma unção que é projetada para aquela porção da palavra. A unção veio, uma unção profética, levantou-se um profeta. Agora tem uma unção movendo filhos e filhas de Deus para a manifestação dos filhos. É isso que está prometido para essa hora. Filhos manifestos, não filhos crente. Não existe filho crente. Existem filhos manifestos. E como é que tu vai te manifestar se o ambiente está te influenciando? O ambiente religioso, o ambiente social, o ambiente político, o ambiente filosófico, o ambiente teológico. Tudo te influencia, irmão. E tu passa a crer no que passam para ti. Eu não quero que tu creia em mim. Eu estou te estimulando a tu ser. E ter as experiências de filho, de herdeiro, de posicionamento, que o ambiente, seja lá o que for onde tu está inserido, não te influencie. Como disse Paulo, eu sei, ele não era um crente, ele não passou a crer que tinha que viver na abundância, ele sabia. Ele não ficou influenciado com o romanismo, com os fariseus, com os escribas, com os herodianos, que eram crentes da mensagem, ele com os crentes lá depois da descida do Espírito Santo, ele não se influenciou, muito pelo contrário, corrigiu Pedro. Eu me admiro, Pedro. Tu não vive como judeu e ensina as pessoas a viverem como judeu. Agora, depois repreendeu Pedro, porque Pedro teve um comportamento se influenciado pela opinião daqueles que vieram de Jerusalém, porque ele estava entre os gentios ali, Pedro, gentil, aí se disfarçadamente, e o outro também, influenciado, disfarçadamente, saiu para um lado ali, Paulo foi lá e corrigiu, vem cá, sendo João, não vi como João, agora porque os irmãos chegaram aqui, tu quer mudar o comportamento, porque tu não continua. Está vendo a fé do Pedro, o comportamento do Pedro, a crença do Pedro, tudo que ele aprendeu, tudo que ele... Mas o ambiente estava influenciando ele. Paulo foi lá e corrigiu ele. A Bíblia diz que Paulo foi direto a ele. Não espera essa correção, irmão. Não deixa o ambiente te modificar. Seja você quem você é em qualquer ambiente, não muda. Se tu é um filho de Deus e o reino de Deus está pulsando, ali naquele ambiente tu vai mudar. E tu vai manifestar, tu não muda, tu vai manifestar o teu, como disse o irmão Branco, a tua atmosfera, ela vai começar as pessoas vão notar que tu é, nossa, mas que coisa boa conversar contigo, tu é bem diferente. Nem que depois ela sai te criticando, problema dela. Mas ali naquele ambiente ela está inserida numa atmosfera criada por ti, motivos e objetivos. A hora das manifestações dos filhos de Deus é essa. Essa é a porção da palavra para esse tempo. Quão distante estamos disso? Veja só. Há só uma coisa que falta, a vinda do Senhor Jesus. A qualquer momento, um arrebatamento para a igreja. E é para nós encontrarmos com Ele nos ares. Agora, estas coisas têm que acontecer nesse dia.
tal como ele prometeu que faria. Então tu percebe que tudo que está acontecendo é o campo profético que está se materializando. A frieza do povo, o desleixo espiritual, as pessoas se deixando influenciar, porque elas não têm mais... o cognitivo foi tão acachapado, com tanto peso, eu sou pecador, por quê? Porque está condicionado a pessoa a acreditar que é. Com esse comportamento mental, está anulando completamente o sacrifício perfeito que foi feito na cruz. Perdoa o pecado do mundo todo. O teu não. Irmão, eu sou fraco. Irmão, esse comportamento de vitimismo, irmão, ser vítima, não funciona para um filho de Deus manifestado. Não funciona. Mas a gente peca. Não peca, erra. Tu erra nas escolhas. Quando tu erra, tu paga o preço do teu erro. Para isso existe uma palavra metanoia. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não entende. Entende? As tuas escolhas, errou, pronto, paga o preço. Deixa os testemunhos do teu passado, de pessoas que estão lá no mesmo ambiente, que são influenciadas por eventos externos a eles, te condenando, te sentenciando. Deixa eles lá, caminha você, levanta e vai embora. Mombrano diz que um nascido de novo peca 1000 vezes por dia e se desvia 1000 vezes por dia. Aí tu quer me dizer que tu é santo, que tu não peca? Ô fariseu, desce. Quando nós cometemos um erro, nós corrigimos. E esse comportamento chama-se metanoia. Arrependimento não é tu chegar, irmão Sandro, eu pequei. Não é tu confessar, irmão, é tu parar de fazer aquilo. Tu foi influenciado na tua decisão pelo ambiente, pelo externo, e aquilo então te levou a tomar aquela decisão e tomar aquela atitude, tu errou. Ponto, fica lá. Tem pessoas que vão ficar lá, naquele evento, e serão testemunha que tu realmente mudou. Agora, tu ficar lá defendendo, não, mas eu me arrependi, não, mas o sangue de Jesus... Não, claro que o sangue de Jesus te libertou, porque te levantou do chiqueiro. Vê se ele voltou para o chiqueiro, e quantos estão falando, mas aquele lá, inclusive o próprio irmão dele ali, não, mas esse botou tudo fora. Entende, irmão? Eles vão ser testemunho do teu passado. Mas no presente, ele recebeu anel, roupa, sandália e uma festa. Não disse Jesus que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, metanoia, muda de rumo, há uma festa. Então, se eu faço festa com a tua decisão de levantar do chiqueiro e ter uma vida com abundância, o céu já também está fazendo festa. Portanto, eu estou ligado com o céu. Eu não estou ligado com a ambiente, nem com o ambiente aonde está me influenciando, para mim fazer um pré-julgamento a partir do que eu sei a respeito da Escritura, que Jesus, que profeta... Não me interessa, irmão. O que me interessa é se tu saiu do chiqueiro e levantou e, Pai, te dá o vestido e o anel e a sandália, para te caminhar em paz, para te viver com atos de justiça e para te selar o concerto que na cruz foi estabelecido. Dito isso, tem um espírito por trás, que é o teu espírito. Não é um espírito de uma entidade que entra em mim. É um espírito treinado para ser. Bom, quero, se não for, eu acho que dá tempo, deixa eu ver. O irmão Josué, o pastor Josué Costa está assistindo, que Deus abençoe o seu servo. O pastor ele tem uma congregação lá em Belém do Pará. Que Deus abençoe o seu trabalho e prospere o seu ministério aí, amado pastor. Também
o pastor Paulo Menezes está assistindo, Deus abençoe o seu servo. A audiência é extremamente qualificada nesse... aqui nós estamos... Tem várias pessoas aqui, irmão, que estão... Esses que eu citei, entre tantos que estão na live, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa prosperar a sua vida, seu ministério, que Deus possa prosperar ricamente e que seja uma luz aonde você estiver. Que Deus abençoe. Portanto, meus irmãos, quero aqui continuar, para não alongar muito a live. O nosso comportamento mostra uma programação neural a partir dos 3 meses. Isso é ciência. A partir dos 3 meses. No primeiro ano, passamos a observar o comportamento de nossos pais. Veja que nós já desde o início somos treinados a sermos influenciados pelo ambiente. Nesse caso, a partir de 1 ano. Os pais, os parentes, os amigos, e por aí vai. Quando chegamos na segunda fase, que é depois dos primeiros 7 anos, aí nós vamos para a escola, professores, professora, né? Aí depois, então, nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos conhecer pastor, padre, para quem tem confissão católica, pastor, para quem tem confissão... desse segmento evangélico aí, todo tipo de rótulo que tem aí, mais de 1000 rótulos. Obrigado, pastor Paulo Menezes. Os filhos se manifestarão e nada vai te impedir. Isso! Esse é o ponto. Isso! Eu não estou aqui pregando uma mensagem que já foi pregada, irmão. Não estou fazendo isso. Eu estou fazendo uma referência para que você entenda onde você está. Você não está lá, você está aqui. E é aqui que você tem que brilhar. O ambiente não interessa. Oh, glória! É isso. Nada pode te impedir. Quando você sabe quem você é. Quando você aprende a dirigir um carro, você faz tudo no automático. Teu corpo obedece teu espírito. E tu faz aquilo normal. Andar de bicicleta é a mesma coisa, andar de moto é a mesma coisa. Fazer o que tu está fazendo profissionalmente é a mesma coisa. Tu não pensa, tu simplesmente aprendeu e vai fazer. Esse comportamento não vai te influenciar o trânsito, o ambiente, porque tu sabe o que tu está fazendo. Tu não precisa crer mais. Bom, então esse comportamento está baseado a partir de um espírito. E tu vai ver os resultados a seguir. O nosso comportamento mostra a nossa programação neural. Através de nossos pais nós aprendemos, depois dos pastores, por último, né, pelos pastores, e então chegamos à faculdade e assim nós vamos sendo treinados sempre. Quando nós caímos nas crenças, há um leque de opções. Tem crença luterana, crença batista, crença católica, crença adventista, crença... Nossa! Crença religião afro, crença... Mas tudo parte do princípio crer. Quando... Não, eu creio, então eles vão te ensinar os rituais. Quando tu aprende os rituais, tu passa a ter um comportamento, que é a tua característica, a tua modelagem. Aí vem os padrões... As figuras, tem que te vestir assim, tem que botar um cocar, tem que botar um manto, tem que botar uma luva, tem que botar uma neta, entendeu? Aí a tua característica é baseado, o teu comportamento e a tua característica são baseados numa crença que tu recebeu de alguém. Há um propósito e um motivo deste espírito passar isso para ti, mas é um outro ser humano, não é uma entidade criatura. Desde os primeiros anos de vida, tu está sendo influenciado e pegando modelos a partir da observação que tu faz.
pelo teu córtex visual. Aí tu chega naquela conclusão, a partir do que tu tá vendo, a modelagem pelo que tu vê. Então, funciona perfeitamente no âmbito religioso, funciona perfeitamente no âmbito social, no âmbito político. As pessoas veem e passam a fazer. E não questionam, porque tu não foi chamado para ser, tu foi chamado para crer naquilo ali. Então, demonstra que é um padrão comportamental da mãe e do pai, pelo teu modo de ver. Ah, eu puxei meu pai. Ah, eu sou assim porque a minha mãe era assim. Não, tu é a imagem e semelhança de Deus, criatura. Tu não tem influência de fora de nada. Tu é uma identidade de filho, imagem e semelhança de Deus. Ah, tu não é tua mãe, tu não é o teu pai. Ah, mas tem que honrar. Honrar é uma coisa, imitar é outra. Deixa de ser criança. Isso acontece de uma forma inconsciente. As pessoas absorvem o que comentam. Quer ver como as pessoas absorvem o que comentam? Tu tá num ambiente assim que tu puxa um assunto, tu vê. Eu tive machuquei a minha perna, caí de bicicleta, o outro já veio e apresenta uma moto, o outro já caiu num avião, cada vez vai aumentando mais. Por quê? Porque tu é influenciado pelo que tu ouve. E tu quer estar inserido no contexto. Isso tu faz inconscientemente. Portanto, os meus hábitos são atitudes inconscientes e passa a ser a minha personalidade a partir da repetição desse comportamento. E por incrível que pareça, nós repetimos o comportamento todos os dias, os mesmos, não nos damos conta. Isso é doído, irmão. Eu falo assim porque sou assim. Eu sou desse jeito, eu ajo desse jeito porque eu sou assim. Não, tu não é assim, tu foi programado. Tu não está fazendo nada fora da tua programação. Nesse caso aqui, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, e esse reino é inabalável, ele não é mutável, ele é imutável, ele não muda, ele não tem um comportamento que define, esse é o reino, não, você é esse, você é essa imagem e semelhança de Deus. Com essa frase eu estou declarando que eu não tenho consciência nenhuma de quem realmente eu sou. E eu fui forjado, a minha personalidade, e foi programada, instalado um programa na minha consciência para que eu desenvolvesse as características das quais eu defendo como minha personalidade. Normalmente baseada num comportamento imitado lá de trás. Então eu crio a minha estrutura neural a partir dessa influência, através da observação, quando eu estava no início da vida. E esta observação, através de meus pais, meus parentes, para que eu tenha uma vida de resultados, eu tenho que observar o meu comportamento de maneira consciente, tendo consciência, e não vou agir mais por impulso, que é o ato que as pessoas hoje estão na sociedade no módulo sobrevivência. Com medo de perder, com medo de não ter, com medo. Então, esse comportamento é para sobreviver. Mas Jesus diz que é para nós ter vida e vida com abundância. Não é nada que eu faça, é o que eu sou. Então, isso reproduz uma atmosfera de alegria, de desfrute, de paz. Isso é uma produção, irmão, isso não é um resultado, não é uma busca que eu vou fazer isso para ter isso. Não, não é. Você tem tudo em você. Tu não sai buscando resultados. Aqui o irmão escreveu, o sistema religioso está falido e fora do projeto de aperfeiçoamento dos santos.
É isso. É isso. Pastor Paulo Menezes. É isso. O ambiente que está influenciando as pessoas está deturpando a fé, está deturpando o cognitivo, está deturpando o conceito estabelecido por Deus, reino de Deus com essas características. Inabalável, gozo, paz e alegria. Isso é uma produção, não é uma conquista, isso produz em você. Antes éramos condicionados a viver sobre a genética de nossos pais, ou seja, trazer isso de minha mãe, do meu pai, aquela característica, sabe? Foi tudo uma engenharia até chegar a esse ponto para onde eles não sabem para que lado vai mais. Não tem mais para onde ir. Tu não tem mais uma religião, tu não tem mais um sistema político, tu não tem mais nada. Encerrou, está tudo já dentro do brete. Não tem mais como voltar. Ah, eu vou lá para aquele pastor, porque aquele pastor prega a palavra. Eu vou lá para aquela igreja, porque aquela igreja... Irmão, não tem mais para onde tu ir. Ou tu é, ou tu não é. Ou tu age, ou tu não age. Não tem que reagir, tu tem que agir. Tu vai reagir ao externo, a um apelo lá, aqui, aí tu vai para lá, tu vai reagir sempre. Tu tem que agir. E para agir, tu tem que mudar o comportamento mental, tu tem que mudar a tua forma que tu vem trazendo como um padrão comportamental. Não, mas eu sou assim nervoso, eu sou assim agitado, tu não é assim, tu é a imagem e semelhança de Deus. Aí tu vai buscar essa imagem a partir desse princípio. Eu sou filho de Deus. Eu sempre cito o rapaz do Chiqueiro dos Porcos. Então, porque eu sou filho, eu estou aqui nessa condição por quê? Por causa das tuas escolhas, ô infeliz. Tu não escolheu lá pegar a herança e jogar tudo pro ar? Tu não fez uma escolha lá? Fez. Tu não pegou a herança? Peguei. E o que tu fez com a herança? Gastei com mulher, com festa, com isso, com aquilo. Gastei com tudo. Agora eu estou aqui nessa condição. Ali, então, ele encontrou a identidade dele. E se levantou, irmão. Se levantou e foi. Recebeu o vestido, recebeu o anel, recebeu a sandália e uma festa. O crítico do irmão dele estava ali dizendo que ele tinha botado tudo fora, que não tinha direito àquilo ali, que ele, como estava como servindo, que nunca se desviou, que nunca adulterou, sempre tive servindo, mas estava servindo como servo, não como filho. Filho não serve, filho desfruta. Filho, ele tem aquilo ali. Filho, meus filhos chegam aqui, abrem a geladeira ali, eles pegam o que eles querem. Eles não precisam me pedir. Mas nós temos que pedir ao Pai. Jesus mandou orar. A intercessão está só na noiva, que tem o azeite, a outra está implorando, está pedindo, está insistindo, como aquela viúva lá que Jesus fala na parábola, pela insistência. A noiva que tem o azeite, Mombrand diz que nela está a intercessão, não a petição. Não mistura alho com bugalho, criatura. Presta atenção, intercessão e petição. Quem pede é mendigo, quem intercede é a Ruth. A Esther intercede. Vocês ficam orando aí que eu vou lá. Faz, age. Não deixa o ambiente... Meu Deus, eu tô sem emprego, Jesus me deu emprego. Tu tá sem emprego, tu não te capacitou, tu não fez curso técnico, tu não te preparou, tu tá sem emprego. Vamos lá. Quando tu sai dessa espiral, sabe, da ambiência te influenciando, tu vai encontrar essa essência em você. E essa essência é mais do que suficiente. É que o sistema não deixa tu encontrar. Este sistema desgraçado que a Bíblia classifica, pobre, desgraçado, nu e não sabe.
Aí tu está inserido naquilo ali. Mas tu tem que descobrir a tua identidade. Tu é um filho, uma filha de Deus. Tu é a imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso que tu creia nisso, eu preciso que tu saiba disso. E tu tem provas, toda a história do passado, de 2000 anos para cá, que esse poder está no ser humano. Só que a pessoa não sabe. Foi sequestrado pela religiosidade, pelas crenças limitantes, a partir do que passaram para ela. E esses espíritos, que são os motivos e os objetivos. Motivos e objetivos. Qual é o motivo deles fazer tu crer naquilo? Qual é o motivo? Qual é o objetivo? O que eles querem alcançar? Então, se tu descobre, sai do meio deles, não toqueis em coisa imunda, e eu vos recebereis. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se Deus diz, para mim está dito, eu tenho que sair de para entrar em. Vamos, irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que participaram dessa live, a todos vocês que estão aqui ao vivo. E eu gostaria de falar mais aqui, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Espero ter despertado em você essa identidade, despertado em você esta vontade de sair da condição do chiqueiro para uma condição de filho manifesto. Está tudo ali. Está tudo pronto. O anel está pronto, o vestido está pronto. Veja que ele pegou a herança e foi embora, mas a sandália que coube no pé dele estava lá. O vestido que coube no corpo dele está lá. E o anel que coube no dedo dele estava lá. Quantos anos ele ficou botando fora? Fazendo escolhas erradas. Tudo estava lá. Tudo está disponível para ti. Mas tu tem que primeiro acionar essa identidade de filho e filha de Deus. Se tu não acionar essa identidade, tu não vai provar e ver que o Senhor é bom. Tu sempre vai agradecer depois. Eu pedi, ó, Deus me deu, graças a Deus. Não. Antes de tu pedir, Ele já sabe. Para isso, tu tem que acionar a tua identidade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus abençoe.